Olá, tudo bem com você? Você é microempreendedor individual, mas precisa saber das regras para você não ter problemas. Eu sou Sandrival Matos, sou contador e vou te explicar os pontos que podem te deixar obrigado a desenquadrar o seu microempreendedor e transformar ele numa microempresa. Bom, o primeiro de todos é o mais conhecido, que é se você ultrapassar o limite de faturamento anual do MEI. Esse limite, atualmente, quando eu gravo esse vídeo, é de R$81 mil por ano, ou se você abrir o MEI durante um ano, ele é proporcionalizado. Então, se você abrir o MEI, por exemplo, em julho, já ficaram 6 meses para trás. Então, você já não tem mais 81 mil. Você tem 81 mil dividido por 12, que dá R$6.750 por mês, vezes 6 meses, que é o que você ainda tem até o final do ano. Nesse caso, o seu limite seria de R$40.500. E aí, qual é o balizador? Se você passar de R$40.500 nesse exemplo, ou de 81 mil, seu ano todo, e passar até 20%, esse desenquadramento é obrigatório de ser comunicado, mas desenquadra a partir do mês seguinte ao que você estourou o limite. Se você faturou mais de 20% a mais, né, do que o limite do MEI para aquele ano seu, você precisa desenquadrar a partir do mês que você abriu o MEI ou janeiro daquele ano, se você já tinha aberto esse MEI antes, tá bom? Então, esse é o principal motivo de desenquadramento, mas tem outros. Vamos para o segundo motivo aqui. Se você é MEI e se tornou sócio, sócia de uma outra empresa, você precisa fazer o desenquadramento, porque MEI não pode ser sócio de outra empresa. E olha só que interessante, você consegue, às vezes eu recebo pessoas aqui que falam assim, não, mas eu abri o MEI, aí depois eu me tornei sócio e não desenquadrou o MEI, eu fiquei lá com o MEI 2 anos ainda. Eu falo, beleza, só que você descumpriu a lei. E se a Receita Federal te desenquadrar de ofício, ela não quer nem saber a data que você está achando que você desenquadrou. Ela vai desenquadrar do mês que você entrou como sócio da outra empresa. Então, é obrigatório fazer esse desenquadramento caso você se torne sócio de outra empresa. Isso é regra, gente. E regra que você tem que seguir. A Receita Federal não vai ficar no teu pé, mas se ela te fiscalizar, ela vai fazer isso de ofício desde o mês que você achou que era MEI e não é mais. Outra coisa importante, de repente você trouxe um sócio para o negócio, né? E é muito comum quem traz um sócio falar assim, cada um abre um MEI. Tá errado, porque o que vocês são de fato? São sócios do mesmo negócio? Se você tem um sócio no negócio, você tem que desenquadrar de MEI e transformar numa sociedade essa empresa. Ah, Sandrival, mas nossa, o mundo não é essa maravilha que você está achando, não. Um monte de gente faz isso, e está suscetível à fiscalização. Se você não quer ser fiscalizado e multado pela Receita Federal por descumprir uma regra, então você é obrigado a fazer esse desenquadramento e colocar o sócio na sua própria empresa, tá bom? Outro motivo que é passível de desenquadramento, é obrigatório fazer o desenquadramento. Você começa a exercer uma atividade na sua empresa que o MEI não está autorizado a exercer. E aí, inclui nisso daí, quando você abre um MEI só para engambelar, tá? Você abre um MEI com uma atividade parecida, mas que não é a que você executa e manda bala, né? Inclusive eu já vi vídeos e conteúdos na internet de pessoas dizendo que isso é interpretação. É interpretação, mas na hora que você está lá perante um fiscal da Receita Federal, não vale a sua interpretação, vale o que a lei é, né? O que a lei diz. E aí, se você exerce uma atividade que não pode com aquele MEI, você está fazendo errado e deveria fazer o desenquadramento. Beleza? Então, quando você vai exercer uma outra atividade, procure suporte de um profissional da contabilidade e tal, que vai te ajudar com isso. Beleza? Outro ponto que te obriga a fazer o desenquadramento de MEI, quando você contrata mais de um funcionário. Como MEI, você pode ter um funcionário pelas regras atuais. Também é algo que está para aumentar, mas não aumentou ainda. Se você contratar o segundo funcionário, você é obrigado a fazer o desenquadramento do MEI. Beleza? Então não esqueça disso. É um fator também que te obriga a fazer o desenquadramento do microempreendedor individual. Uma outra obrigação de desenquadramento que acontece é quando você inclui uma atividade, né, nos quinais ali da empresa que não permite ser MEI. Inclusive, nesse caso, o desenquadramento é automático, tá? Porque daí a própria Receita Federal vai entender, ó, se você está querendo exercer uma atividade e ela é vedada no MEI, então você não pode exercer essa atividade e aí como MEI, então eu já vou te desenquadrar para microempresa. Um outro ponto que te obriga, eu tenho uma empresa, quero abrir uma filial dela na minha cidade ou em outra cidade. MEI só pode ter um estabelecimento, não pode ter 2, então isso te obriga a fazer o desenquadramento também. Você tem que comunicar que você está abrindo uma filial e por isso você não pode ser mais MEI. E por fim, um outro critério que te obriga é, de repente você não
abriu uma nova empresa como sócio com alguém, mas você abriu uma nova empresa sozinho. Você tem um MEI e quer abrir uma outra empresa individual, aí você já vai tentar abrir o MEI, não vai nem ser possível. E você abre uma sociedade unipessoal ou abre outra empresa sua. Não pode, você tem que fazer o desenquadramento também. Você pode abrir, mas você tem que fazer o desenquadramento do MEI daquela empresa que você era microempreendedor, tá bom? Então, esses pontos de obrigação para desenquadramento, você não precisa se preocupar. Você pode entrar em contato conosco, a gente te auxilia, entende se o seu caso é passível de desenquadramento ou não, seu caso específico, ou se tem às vezes como ajustar, é adequado o MEI, é possível às vezes, né? E daí a gente parte, se necessário, para o desenquadramento com o apoio de um profissional. Se você tentar fazer isso sozinho, você vai cometer erros, eu tenho certeza disso. Cada estado tem uma regra, cada prefeitura tem uma regra, e depois tem um outro vídeo aqui que eu já gravei falando sobre como é feito esse desenquadramento. Não é só entrar lá no portal do Simples Nacional e dizer que você está desenquadrando. Tem outras fases que precisam ser seguidas, tá bom? Para abrir o MEI é tudo interligado, tudo automático. Você abre o CNPJ, os outros órgãos públicos, às vezes até a prefeitura já fica sabendo na hora. No caso de desenquadramento não é assim. Você tem a obrigação de fazer esse processo órgão a órgão. E isso quem faz é o seu contador habilitado para isso. Nós somos uma contabilidade especializada no microempreendedor individual e podemos te ajudar com isso. Entre em contato. Forte abraço. Tchau, tchau.